Tudo bem com vocês? Bom, comecei a gravação aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá tranquilo? Melhorou o barulho aqui? Sim, Sim. Tá bom, Emerson, obrigada. Então, vamos lá, ó. Hoje a aula é bem curtinha, bem simples, até porque eu quero liberar vocês, porque eu deixei uma tarefinha para vocês fazerem também o trabalho sobre Karl Marx, que também é bem tranquilo, vocês vão ver, eu vou explicar no final da aula, vocês vão ver que é de boa. Não tem que rachar tanto a cuca não para fazer, tá? Só é trabalho, né? Custa um tempinho aí de vocês para desenvolver. E falando em trabalho, sobre isso que a gente vai falar hoje nas aulas, tá bom? É sobre o trabalho. O que é o trabalho para Karl Marx? Então, bora lá, né? Deixa eu liberar aqui. Ah, não, já entrou. Pessoinha que estava tentando entrar. Na última aula, a gente já começou aqui um pouquinho sobre as ideias de Karl Marx. A gente espero, né, em Deus, que vocês tenham entendido o que é o modo de produção capitalista, o que é o capitalismo, né, e a crítica que o Karl Marx faz ao capitalismo, certo? Então, o capitalismo seria um modo de produção. Ao longo da história da humanidade, a gente passou por diversos modos de produção, né? A gente passou pelo modo de produção primitivo, o escravista, depois a gente foi para o modo de produção feudal e chegamos então ao que Marx chama de modo de produção capitalista, certo? E aí a gente discutiu um pouco também sobre o que seria o capital. O capital seria todo o patrimônio adquirido, né, por um humano, por um indivíduo. E para Marx, alguém só vai adquirir capital, que seria o capitalista, explorando o trabalho do outro. Então é isso que a gente vai ver nessa próxima parte aqui do nosso conteúdo, que é a parte 2, tá? Minha pequena garrafa d'água, para não perder o costume. Vocês estão tomando água? 3 litros, hein, gente? Então, aqui nós temos os conceitos que a gente vai trabalhar hoje, né? Mais-valia, classes sociais, socialismo e mobilidade social, tá bom? Sobre esses conceitos, teorias que a gente vai trabalhar hoje. Então, galerinha, vamos lá, começando tudo agora. Então, o primeiro conceito que a gente vai engatar aqui, que é a mais-valia, tá? Como eu disse aqui na introdução, para Marx, uma pessoa, um indivíduo que é o capitalista, né, ele só vai adquirir capital, riqueza, explorando o trabalho de outro, certo? Porque para Marx só existe duas classificações sociais. Não, na verdade, duas classes sociais. Uma classificação em que eu tenho de um lado aquele que é o dono dos meios de produção e aquele que não tem os meios de produção e que para ele sobreviver ele vai ter que vender a sua força de trabalho, certo? Então, para Marx, tá? Dentro do capitalismo, a força de trabalho é uma mercadoria que pode ser comprada e vendida. Mas, gente, não é uma mercadoria comum a força de trabalho, né? Na verdade, ela cria o valor, ou seja, ela cria a riqueza adquirida por aquele que contratou a mão de obra, para aquele que está explorando a mão de obra. Mas vamos parar por aqui, né? Para o capitalismo, então, para a ideia de capitalismo de Marx, de Karl Marx, a força de trabalho é uma mercadoria que pode ser comprada e vendida, ok? Ou seja, existem aqueles que produzem capital através de alguém que trabalha para ele, certo? E aquele que trabalha para ele, então, é que gera todo o valor e assim vai, né? É um ciclo. Então, essa mercadoria que é vendida
pelo trabalhador, ela cria a riqueza e o valor para aquele que está contratando a mão de obra. Mas o que é mercadoria, pessoal? O que seria mercadoria para vocês? Vamos lá. Falem aí, pensem, que vocês estão muito quietinhos hoje, vou cutucar vocês. Ó, tá vendo? Ó, professora de geografia, influenciadora digital, para o emagrecimento. Tem que beber água, gente. Quer emagrecer, quer desinchar, tem que beber água. 3 litros de água, tá vendo? Se beber 2 já tá bom. Olha lá, a Lohane já perdeu 2 quilos só fazendo. Eu vou começar a cobrar, tá vendo? Vou começar a vender o meu serviço, né, de influência, de orientação à saúde, certo? Então, por isso que trabalho é uma mercadoria. E o que é mercadoria, então, galerinha? Vamos lá. O que é mercadoria? Se eu vender, aproveitando aqui o nosso bate-papo, se eu vender as minhas orientações nutricionais para vocês emagrecerem, é uma mercadoria, certo? O meu trabalho se torna uma mercadoria. E o que é mercadoria? Tudo que é comercializado, certo? Mas o que é comercializar, Cauê? Alguma coisa? Vamos lá, um de cada vez, estão falando tudo junto. Ah, vender, mas o que é vender? Vender, gente. Vamos lá. Alguma coisa em troca de dinheiro. Tipo, você vai dar alguma coisa, aí a pessoa vai te voltar o dinheiro. Hum, então quer dizer que vender é uma relação de troca, certo? Vender é uma relação de troca. Então quer dizer que mercadoria ela tem um valor de troca. É algo que possui um valor de troca. Você só vai me pagar pelas minhas orientações nutricionais se aquilo tiver um valor para você. Só que, na verdade, gente, a gente tem que pensar assim, né? Antes de mais nada, a mercadoria ela tem que ter um uso, né? Então você só troca por alguma coisa, você só troca algo. No caso agora a gente troca por moeda, né? A mercadoria, porque aquela coisa, aquele produto, ele tem um valor de uso, certo? Sobretudo, ele não só tem um valor de uso, como também ele tem um valor de troca. Olha onde Marx chega, né? Porque, na verdade, você compra uma roupa, né? Você compra uma roupa por um determinado valor e esse valor é de troca e não de uso, porque se eu for observar bem, muitas das roupas que eu vou comprar, não é só o valor de uso que está ali, né? Tem muito mais coisa agregada ali naquele preço que você está pagando do que apenas o uso, não é? Pensa bem também no caso celular. Todo celular ele tem a sua função de uso, né? Só que a gente paga só pelo valor de uso dele? Com certeza não, né, gente? Hoje tem muito mais coisa envolvida. O celular virou status, né? O celular virou o que mais? Vamos lá. A vida do ser humano, né? Porque ninguém, talvez na sociedade que nós estamos, né? Moderna, vive sem o celular, urbana, no século XXI, vive sem o celular. Só que se eu quiser só telefonar, ele, logicamente, teria um valor, eu pagaria bem menos, mas se eu quiser um celular que faça muito mais que isso, inclusive
pode ter as mesmas funcionalidades do que o da maçãzinha, né? Esse aqui tem as mesmas funcionalidades da maçãzinha, mas não tem o mesmo valor que o da maçãzinha, não é? Aí você pode falar: ah, não, professora, mas olha, tem até ouro no da maçãzinha, né? E tem mesmo, sabia que tem uma porcentagem de gramas de ouro lá dentro por conta da não corroer o chip, uma coisa assim. Só sei que eu já fiz um trabalho com os alunos antes de vocês e eles pesquisaram lá e eu descobri que eu não sabia que tem até pedacinho de gramas, frações de gramas aí, sei lá quanto, de ouro dentro da maçãzinha. Mas aí você vai falar, nossa, tem até ouro dentro da maçã, mas não tem a mesma função, né? E outra, é só porque é feito de ouro, de material mais resistente, isso, parari, parará. A gente sabe que a questão não é só o produto, né? Ou o que foi utilizado. Existe muito mais coisa agregada, porque existe uma ideologia por trás, né? De que você ter você acaba tendo um status, né, muito maior dentro da sociedade. Então, daqui a pouco a gente vai ver o ter passa a ser algo que te classifica dentro da sociedade. Mas vamos deixar lá para o final. Agora, a intenção é só entender que mercadoria, né, é tudo que é produzido, tá? Sem ter em vista o valor de uso, mas sim o valor de troca. Então, na verdade, o valor existe um uso, né, uma importância para o uso, mas na verdade, para eu dizer que é mercadoria, é porque tem além do valor de uso, né? Tem um valor de troca, ok? Então, é assim, daí fala, né? A câmera é melhor. Se é melhor, eu não sei. Meu marido tem o da maçãzinha, eu tenho o Samsung. Ó, fiz propaganda, né? Daqui a pouco eu vou cobrar, porque muita gente que assiste minha aula, né? Mas eu acho a câmera do meu melhor, né? Então, gosto é gosto. Só que é uma baita de uma propaganda. Aí você pode comprovar para mim tecnicamente. Mas eu olho, tecnicamente, professora, a estrutura da câmera, tudo isso é melhor, isso. Mesmo assim, né, se a gente for ver só o valor de uso, mesmo que o material todo utilizado, tecnologia utilizada, não sei o que, seja melhor, será que a diferença do valor de troca dele deveria ser tão alto como a gente sabe que é? Então, você pode ter certeza, né, que nessa parte aí, Marx já dizia que, né, a mercadoria se torna status, beleza? Bom, mas vamos lá. Nós estamos na mais-valia ainda, ô Jesus. Eu falei que ia ser rápido, eu já estou empolgada aqui, né? E aí acabo demorando. Todo mundo entendeu o que é mercadoria, então? Posso passar? Vejam bem, né? Se o trabalho é uma mercadoria, então eu posso comprar e vender. Só que olha que interessante, como que o trabalho, então, ele pode gerar lucro, tá? Para o empregador, para aquele que está empregando o trabalho, para aquele que está contratando o assalariado, né? Então, aqui, para Marx, todo valor, além do status, né, além da questão ideológica, esse valor que você paga em uma determinada mercadoria, esse valor também ele é estabelecido socialmente pelo trabalho, tá? O que existe aqui, além do custo do material, para esse celular existir, ele precisou do trabalho. E é nesse trabalho que o empregador conseguiu tirar vantagem e conseguiu acumular riqueza, conseguiu acumular capital através daquele trabalhador que fez, daqueles trabalhadores, né, que realizou qualquer coisa dentro da produção desse celular. O trabalho que os alunos uma vez fizeram para mim, pesquisando a questão
do celular lá da maçãzinha, né? Eles observaram que a matéria-prima, né, partes, né, das peças que vão ser produzidas para o celular, não só também da maçã, mas de todas as outras marcas, tá? As peças, toda a matéria-prima básica, os minérios e tudo mais, grande parte deles vem do continente africano. Então, desde o início daquele processo de produção da matéria-prima, já tem gente trabalhando, né? E depois vai para a indústria e depois vai ser vendido através do serviço também de um trabalhador. Então, veja que todo o processo da produção de uma mercadoria vai existir o quê? O trabalho. Então, o valor ele é estabelecido socialmente pelo trabalho realizado aqui, beleza? Então, para Marx, olha, mudando o slide aqui sem mudar. O que é a mais-valia? Mais-valia é o nome que ele deu, a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador, que seria a base da exploração do sistema capitalista. Uma vez pago o salário de mercado pelo uso da força de trabalho, os capitalistas podem lançar mão de duas estratégias para ampliar sua taxa de lucro: estender a duração da jornada de trabalho, mantendo o salário constante, o que Marx chama de mais-valia. Ou seja, eu não sou dono do meio de produção, então, para eu comer, para eu beber, sobreviver, eu preciso, nesse mundo de produção industrial, né, nesse sistema de produção capitalista, eu preciso vender a minha mão de trabalho, a minha mão de obra, o meu trabalho. E quem tem os meios de produção é que vai me pagar por esse trabalho. Sobretudo, o que eu ganho, certo? Comparado àquilo que eu produzo, não é a mesma coisa. Então, essa diferença entre o que eu produzo e o que eu ganho é aquilo que fica na mão do meu empregador. E essa diferença, então, seria a mais-valia, tá? Bom, vamos seguir aqui que eu vou dar mais exemplos. Eu tenho a questão das horas trabalhadas, né? E aí eu tenho o valor do salário por essas horas trabalhadas, não seria a parte que a mais-valia seria a parte em que o trabalhador ele trabalha de graça para o patrão, tá? Então vejam bem, ele trabalha tudo isso aqui, sobretudo se fôssemos contar pelo que ele ganha, tá? Ele deveria parar por aqui, mas não, ele continua trabalhando. Então, essa sobra aqui vai para o empregador, né? Para os donos dos meios de produção. Aí temos aqui essa charge, né? O que você disse a este homem para que ele trabalhe mais depressa? Quanto lhe paga? R$ 30 por dia de trabalho. Onde consegue o dinheiro para pagar o salário dele? Vendo mercadoria, ué. E quem fez a mercadoria? Ele. Quanta mercadoria ele produz por dia? O equivalente a R$ 150. Então, na verdade, ele que lhe pague R$ 120 por dia para que você diga para trabalhar mais depressa. Ixi, fala baixo, ele pode escutar. Então, a gente tem aí a questão da revolução, né, de Marx, a revolução do operariado. As ideias de Marx era focada numa revolução, uma transformação que só aconteceria se esses operários, né, se esses trabalhadores se organizassem e conseguissem transformar o sistema a tal ponto em que esses operários também recebessem, fossem beneficiados por essa produção. Então, a base, né, da teoria de Marx seria a mais-valia. Tem um outro exemplo aqui que eu queria dar para vocês sobre a mais-valia. Por exemplo, um empregado de uma fábrica de camisetas, ele recebe mensalmente R$ 1.000 pelo seu trabalho. No entanto, ele trabalha 3 vezes o necessário para produzir o correspondente ao valor
recebido. Ou seja, se ele recebesse pela quantidade de tempo que trabalha e pelo volume que produz, o seu salário seria o quê, gente? R$ 3.000, não é? Então, na verdade, a diferença entre aquilo que ele produziu e o que ele recebe por essa produção é de R$ 2.000. E para onde vai esses R$ 2.000? Vai para o capitalista. E essa diferença, então, seria para Marx a mais-valia. Beleza? Tudo bem por aí? Vocês estão vivos? Deu para entender, galerinha? Alguma dúvida? Já tinham visto isso na vida de vocês? Já viram antes um pouquinho sobre mais-valia? Já ouviram falar? Primeira vez. Então, não pode ter dúvida, certo? Gente, outra coisa que Marx vai falar também é sobre a alienação desse operário. Para Marx, o operário ele não tem esse entendimento. Inclusive, ele se sente culpado por estar nessa condição, tá? E quando ele está lá trabalhando, ele pensa ou trabalha apenas por aquele salário. E ele não tem a noção de que ao final daquela produção, né, aquilo que ele realizou é muito mais do que aquilo que ele recebeu, né? Inclusive, na época de Marx, o sistema de produção industrial era aquele que vocês devem ver, né, nos vídeos de Charlie Chaplin, mais famoso, Tempos Modernos, vocês já devem, alguns já ter assistido, né, que o operário fica lá fazendo o movimento na fábrica, sempre é o mesmo, né, então ele foi contratado para fazer só aquele tipo de peça, então ele muitas vezes nem sabe qual produto seria o final lá, ou então se falar para ele, ó, Tó, produz essa coisa inteira aqui, né? Essa mercadoria inteira. Ele não sabe, porque ele foi contratado apenas para fazer um determinado tipo, tipo de peça, né? Então ele fica lá fazendo. Aí é interessante os tempos modernos, porque o Charlie Chaplin, né, um comediante muito crítico da época, ele mostra o operário lá fazendo, trabalhando sem parar, né? Tanto que aperta a campainha no horário do almoço e ele continua fazendo o mesmo movimento, né? Ele não consegue parar. Então, essa é uma crítica do Charlie Chaplin, né, em relação a essa alienação mesmo do trabalhador, de que ele está ali, né, trabalhando sem ter noção do todo, tá? E que esse todo está gerando muita renda a uma pessoa apenas, que é o capitalista. Tudo bem? Tudo bem até aí? Bom, até ele fala, né? Ó, como o trabalhador não concebe o que vai executar, o produto do seu trabalho subtrai-se à sua consciência e vontade, ganhando vida própria. Inclusive, ele chama isso de feitiço, né? Fetichismo da mercadoria. Ele, quando se trata, né, de que o trabalhador ele não concebe tudo isso, né, essa consciência, é, ele acaba sendo, vamos dizer assim, enfeitiçado, né? Ele acaba gerando uma alienação também, que é a ideia de que ele não consegue projetar, né, o final desse processo, né, e o que de fato ocorre. E ele traz esse panorama para a gente. Bom, outra coisa que ele coloca, tá, nas suas teorias é a ideia de classes sociais, tá? Para ele, as classes sociais elas expressam as desigualdades do sistema capitalista, a relação
de diferença, que para ele só existe duas classes, como eu falei aqui no começo. A classe dos donos do dono dos meios de produção e a classe do trabalhador, que é o proletariado, que recebe o salário, o assalariado, também posso usar a palavra, né? Então, essa relação social entre essas duas classes, essa diferença entre as duas classes, tá? É chamada aqui por ele de desigualdade e por isso se tornam duas classes sociais, é a divisão da sociedade capitalista. Bom, e aí ele traz o que seria para ele o ideal. O ideal para Marx seria o ideal socialista, né? Então, no ideal socialista, tá? A relação capitalista que existe entre o assalariado e o dono dos meios de produção seria exterminado da terra, não existiria mais, tá? E o proletário, o assalariado, ele seria beneficiado por aquilo que ele produz. Ele produz para si mesmo e tudo que produz é dividido entre todos, tá? Para Marx também, o Estado, o governo, ele trabalha, tá? Para dizendo que vai proteger toda a sociedade, sobretudo para ele, tá? O Estado ele só ajuda a manter essas diferenças, essa desigualdade entre essas duas classes sociais. Para ele, né, o Estado diz que protege a todos, mas na verdade o governo, na hora de decidir algo dentro de uma sociedade capitalista, só vai decidir em relação aos interesses dos capitalistas, tá? Que seriam os donos dos meios de produção. Aí eu trouxe até um meme aqui para a gente refletir, né? Porque existem aí, nossa, inúmeras discussões sobre socialismo, sobre comunismo, inclusive a gente vai falar aqui, né, que o socialismo embutido lá na União Soviética não deu certo, e depois também houve socialismo na China, no Vietnã, em Cuba, né? E esse, no caso, esse socialismo, ele não deu certo. Então, tem muita gente que hoje briga, discute, né? Se diz até comunista e socialista e tudo mais, só que vive de consumir o capitalismo, né? Então, tem gente que fala, eu não gosto do capitalismo, mas consome tanto quanto e vive dentro do sistema de produção capitalista como todos, né? Outro meme que eu achei também, não coloquei aqui para vocês, mas o menininho todo pobrezinho, assim, numa casa super simples, a mulher chega de caminhonete. Tô aqui porque eu odeio o capitalismo, sabe? Então, odeio o capitalismo, mas né, tá lá vivendo, adquirindo capital e vivendo como qualquer capitalista. Então, gente, existe vários debates. Para Marx, vamos voltar aqui, né? Para Marx, o que seria esse socialismo, tá? Então, na verdade, esse socialismo ele seria implantado a partir de uma ditadura do proletariado. Seria uma imposição dessa classe de operários que, através de uma revolução, transformaria esse modo, então, de produção e eliminaria o Estado burguês, né? Que seria esse Estado constituído apenas para resolver as questões da burguesia, dos capitalistas, dos donos de produção. Inclusive, nos estudos, né, na produção teórica de Marx, ele dizia que precisava, para acontecer essa revolução, instaurar, de fato, um governo socialista, ele teria que ser ditatorial. O nome ditadura vem de repressão mesmo. Por quê? Para ele teria que ter uma certa repressão para que não houvesse uma contra-revolução, ou seja, para que
impedisse dos capitalistas voltarem novamente, né? Só que a desigualdade acabaria de uma forma, né? E essa ditadura do proletariado ela se espalharia de tal forma que todos, né, entrariam num nível de satisfação que não precisaria depois nem existir mais Estado. E aí sim a gente teria o comunismo, que seria a fase real, né, do socialismo. É quando nós temos aí todo mundo vivendo em nível de igualdade, em que não tem mais luta entre as classes. E, inclusive, se não tem lutas mais entre as classes, não precisa mais de governo e nem de Estado para controlar. É dessas ideias de Marx que vem depois teóricos defendendo o anarquismo, né, que seria a ideia radical de não governo para acabar de fato, né, essas diferenças sociais. E aí a gente vê aqui a experiência russa, que foi da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia ela passa por uma revolução e essa revolução transforma então a Rússia antes mesmo da Segunda Guerra Mundial em uma nação, né, socialista. Sobretudo esse socialismo ele foi comandado ainda por um grupo de interesse, né? Na verdade os operários, né, os proletários e tudo mais tomaram o poder, mas existia um grupo ainda que não era de todos os trabalhadores que acabaram tomando conta do poder, né? Entre as figuras mais famosas de todo o processo do socialismo na Rússia, depois vocês vão estudar muito mais em história e geografia sobre esse momento, né, da União Soviética e iniciando ali na Revolução Russa. Depois a gente sabe que existe, né, pessoas famosas, inclusive tem um filme, Adeus Lenin, né, para mostrar um pouquinho sobre a trajetória de Lenin, que implantou o socialismo na Rússia. Aí depois de Lenin nós tivemos Stalin, o grande desse período, né, da União Soviética, aonde a gente vai ver aí várias coisas importantes acontecendo, né? Inclusive a gente vai ver corrida armamentista, aeroespacial, a União Soviética conseguindo ganhar dos Estados Unidos, indo para o espaço antes, né, atingindo o espaço e entrando em várias questões de guerra, inclusive vence, né, junto com os Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial, tantas e tantas coisas, né? Inclusive Stalin, que é esse barbudinho aí, bigodinho da foto, ele acabou sendo vitorioso assim, em vários momentos da história, né? Ele tinha uma boa articulação política e tal, sobretudo defendia, logicamente, o socialismo e era totalmente opositor ao mundo capitalista. O Adeus Lenin é um vídeo, um filme bem legal, né? Eu já falei até, acho que é aqui para vocês. Quem já assistiu Adeus Lenin? Alguém aqui já assistiu? Só para vocês falarem comigo um pouquinho? Não? Nossa, ninguém assistiu? É uma comédia, assistam depois. É uma comédia falando um pouquinho dessa divisão, né, entre mundo capitalista e socialista. E eu não vou ficar dando spoiler, né? Mas a mãe de um menino que era contra a, o socialismo e a repressão, né? Das ditaduras socialistas que existiram, inclusive essa imagem aqui de baixo, tá? São de dois aí ditadores na época do socialismo, né? Da União Soviética e da Alemanha Oriental, que era a Alemanha socialista, e aí eles dão esse beijo, né? E conseguem fotografar. A pessoa conseguiu
fotografar o momento exato, né? Mas aí não é uma imagem de uma cena, né? De um momento afetivo de homossexuais. Não é, eles não eram. É a questão do símbolo da época, né? Eles tomaram o ósculo santo, né? Que seria o beijo cristão, na época como um simbolismo de aliança, de amor. Então, eles eram dois estadistas, né? Importantíssimos da época, que tinham ideologias iguais e aonde eles se encontravam, eles acabavam se beijando. Aí conseguiram pegar essa foto nesse ângulo e acabaram pintando num pedaço do que sobrou do Muro de Berlim, que dividia as duas Alemanhas, né? A Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. E essa imagem tem até hoje lá no muro, então todo mundo visita, é chamado pelos turistas, né, de o beijo, né? E, e é uma foto que corre ao mundo, né? Porque é um ponto turístico, histórico super importante. E esse vídeo mostra, né, a questão da mãe, que era socialista ferrenha, e o filho que protestava contra o socialismo. Aí ela passa mal, tal, entra em coma, e quando ela volta, olha eu dando spoiler, mas eu não aguento, vou falar. Quando ela volta, o médico fala que ela não pode passar por emoções, só que daí já tinha caído o muro de Berlim, né? Já tinha acabado o socialismo. E o filho tenta manter a vida dela como era antes, né? Dela passar mal, dela entrar em coma. E aí ele começa a recriar o cenário para ela. Inclusive, tem uma cena muito engraçada. Não vou dar esse spoiler, porque é uma das cenas mais engraçadas, que ele tenta recriar, daí ela vê uma coisa lá tal, e aí é um barato. Mas todas as cenas são engraçadas, eu achei engraçado, espero que vocês achem, mas é muito inteligente e mostra o contexto da época, né, do que eles viviam no lado socialista e essas lutas que existiam de ideologias de pessoas que estavam dentro, né, e como eles já estavam saturados do sistema e a população já queria acabar com isso, sobretudo existiam grupos que ainda defendiam esse socialismo ferrenho. Então é engraçado, assistam lá, é um filme bem com uma crítica bem legal, bem inteligente. Bom, então seguimos aqui. Alguma dúvida até então? O que então deseja será o socialismo? O que vocês acham que o socialismo ele deseja? O que será que o Marx esperava, vamos dizer assim, desse socialismo, gente? Conseguiram entender? Quero que vocês me falem. Tá muito complexo, estou tentando simplificar ao máximo. Eita, vocês estão quietos hoje, hein? Pelo amor de Deus. Tá desanimante. Bom, então tô terminando aqui, tá? Já que todo mundo tá brigando para falar aí. Bom, então, pessoal, o socialismo, na verdade, de Marx, desejava, então, o fim dessas duas classes sociais, na verdade, o fim de um Estado em que, na verdade, encobre, né, essas desigualdades, essas diferenças sociais. Então, tem hoje muita gente que se diz, né, marxista, socialista, comunista. E aí, dentro desses grupos de pessoas que se dizem, né, socialistas, marxistas e comunistas, existem várias vertentes. Como eu falei, existem pessoas que já vão dizer que são anarquistas utópicos, né? Que são comunistas libertários, né? Comunistas, na verdade, que estão também focados nessa questão do anarquismo, da não existência de Estado, né, do controle
dado nas mãos dos grupos, né, sociais, e esses grupos, então, entrariam em total acordo, né? Inclusive os anarquistas, eles confiam que os indivíduos tenham o direito de decidir as suas próprias vidas e não permite que nenhuma força superior interfira na vida dos indivíduos. Por isso que, na verdade, deveria ser a sociedade libertada de toda e qualquer forma de governo e repressão, tá? Inclusive, tem até a formação de ideologias de um anarquismo terrorista, que seria o radicalismo, o extremo de todas essas coisas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e entender o que Marx quis ensinar, né? O que ele trouxe como visão teórica, e dessa visão teórica surgiram vários grupos, certo? Então, não é todo marxista que defende o marxismo, que estudou Marx, que é esse tal do anarquista terrorista, né? Que não obedece nenhuma forma de poder, que não aceita, né? Nenhuma intervenção do Estado, isso, aquele outro. Então, gente, temos que tomar muito cuidado, porque, como eu falei aqui no início das aulas de sociologia, as ideologias, tá, são dadas em vários grupos diferentes. Cada grupo possui uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, uma cosmovisão. Então, a gente tem que parar para estudar o que é o básico de Marx, né, o que ele ensinou como base do funcionamento da sociedade, e depois tem outras vertentes, que daí cada uma vai defender as suas visões. Tudo bem? Então a gente precisa parar com esse extremismo também, né? Muitas vezes você não pode criticar o governo ou o Estado, seu comunista, né? Você é um marxista, comunista, socialista, sei lá, stalinista, ditador, você quer trazer uma ditadura, né, para a sociedade, que todo mundo tenha liberdade, aí vai ver um monte de gente pelada na rua, sei lá o quê, né? E droga, e rock and roll. Gente, calma, não é? Calma, existem vertentes de pensamento dentro da sociedade, somos uma sociedade complexa formada por vários grupos, com ideologias totalmente diferentes. Então, Marx, ele traz a visão dele de como funciona o modo de produção capitalista. E ele estava errado? Olha ele mostrando para a gente, né? Ele, querendo ou não, ele traz um panorama, né? Olha como funciona a sociedade capitalista. E é assim que funciona. Então, em muitas coisas, tá? Ele revela para a gente, ó, é assim que funciona, ele abre os olhos. Mas não quer dizer que todo mundo que estuda Marx, né, sejam de vertentes libertárias, anarquistas, e eles mesmos, né, comunistas libertários, anarquistas, cada um vai defender um ponto de vista. E cada um dentro da sociedade é livre para defender o seu ponto de vista. Ok, gente? Então, não é toda pessoa que critica as ações governamentais, as ações da polícia, muitas vezes, né, dos sistemas de segurança ou qualquer outra instituição de poder, é que ele vai ser um anarquista, libertário, comunista e terrorista, e assim vai. Tudo bem? Sempre ponderação na história aqui. Que a gente está vivendo um momento muito complicado, né? Professor de sociologia mesmo, tem gente que fala, né? Ah, é comunista, anarquista, e assim vai. E não pode citar Marx na aula, porque o negócio, olha esse professor aí fazendo lavagem cerebral na cabeça das pessoas, e assim vai, não é? Tem muita gente hoje em dia muito radical, porque ouve aqui, ouve lá e começa a falar absurdos. E Marx, ele é teórico, ele é livro, ele é base
teórica da sociologia. Então, por isso que toda sociologia, todo professor de sociologia, filosofia, geografia, história, ou seja, das ciências humanas, vão embasar suas teorias no marxismo. No marxismo, não, porque falar no marxismo também é uma ideia meio que Marx virou uma religião, e na verdade, não, né? Nas teorias marxistas, tá bom? Marxismo é meio que também uma ideologia, né, que uma vertente também defende, né, que muitas pessoas também defendem. Mas aqui as teorias marxistas embasam os nossos estudos em todos os aspectos, na área da saúde, na área da educação, porque quando a gente pensa em sociedade, a gente tem que ir aqui nas bases de Marx para estudar a sociedade, para saber como ela funciona. E tudo vai estar relacionado com aquilo com que ele disse, com o que ele falou, tá? É muito da vivência das pessoas, com certeza. Não tem como padronizar o que é certo. Cada um passou por um processo de socialização, é isso que a gente fala, né? Cada um teve influência de várias formas de socialização, inclusive família, religião, educação, escola, tudo isso vai fazer parte para a pessoa, de fato, pensar como ela pensa e vive hoje, né? As principais ideias de Marx é ele que leva ao comunismo ou não? Na verdade, a ideia de comunismo seria o socialismo no formato posterior a uma implantação, em posterior à ditadura do proletariado. Então, para Marx, o comunismo seria o ápice do socialismo, tá? Quando eu falo que a ditadura do proletariado ela se implantaria ao passo de que todas as classes sociais deixassem de existir, né? E o proletário passasse a receber também por aquilo que ele produz, ser beneficiado por aquilo que ele produz, todo mundo entraria numa condição de igualdade. E aí não precisaria mais do Estado para resolver essa luta entre as classes, né? E esse Estado que só defende os capitalistas deixaria de existir. Então, seria o ápice do socialismo para Marx, o comunismo. Então, o comunismo seria esse estágio em que o Estado mais não nem seria necessário mais para existir, porque todo mundo viveria num estado comum, que ele chama, né? Na forma comum entre todos, certo? Bom, estou terminando já, gente. Outra questão, então, aqui é a estratificação social, né? Que a gente estuda quando falamos de sociedade. Não só Marx vai falar, então, dessa divisão de classes sociais, mas outros sociólogos também. Então, estratificação social seria a diferença e desigualdade entre os indivíduos de uma determinada sociedade, tá? Então, o que vocês acham que define a posição do indivíduo dentro de uma sociedade? Faltou um E aqui, perdão. Vamos lá, agora eu quero participação de vocês para acabar. O que vocês acham que define um indivíduo dentro de uma sociedade? Vejam bem, né? Marx ele falava que define o indivíduo dentro de uma sociedade é que se ele tem o capital, né? Os meios de produção, ou se ele não tem. É isso que define. Marx dizia isso, tá, gente? Mas você acha que é só isso que define, pessoal? Vamos lá. Para Marx, ó, vejam bem, para Marx era só o quê? O proprietário e o não proprietário. O que é o proprietário? Aquele que tem o terreno, tem um espaço, tem a ferramenta, tem lá a empresa, né? E o que não tem a empresa, qualquer tipo de empresa que você possa imaginar, aquele que não tem a empresa, o espaço, a ferramenta para se produzir uma mercadoria, ele não tem nada, ele só tem o trabalho dele, então ele vai lá e vende o trabalho dele.
Para Marx só existe essas duas classes. Mas vocês acham que só isso que pode definir um ser humano ou classificar ele dentro de uma sociedade? Pensa bem. Pensa, pensa, pensa. Vocês concordam que é só isso? Vocês não querem concordar, não quer não concordar, vocês não estão querendo. Vocês não estão querendo é nada hoje, hein, gente? É o calor que tá deixando vocês para baixo. Ah, professor, eu não quero pensar em Marx, não. Muito complexo para minha cabeça. Será que é só a ter ou não ter que vai definir um ser humano dentro de uma sociedade? Não, né, gente? Existem várias formas também de classificar um ser humano, dar uma posição para o ser humano na sociedade. Por exemplo, eu posso não ser um proprietário, não ser um capitalista. Eu, professora Tiziana. Mas vamos dizer que eu me candidato a vereadora aqui em Caraguá. Eu não tenho empresa nenhuma, não tenho nada, não, né? Não tenho gente contratada para trabalhar para mim, não compro trabalho de ninguém, porque eu não tenho bens de produção. Mas se eu for lá me candidatar em qualquer partido, e qualquer pessoa pode fazer isso, eu me tornar uma candidata a vereadora e talvez até ganhar, por mais que eu ainda continue sendo uma pessoa sem bens de produção, eu tenho um status político, não tem? Então, a política, querendo ou não, se garanta, né? Se eu chegar nos lugares, as pessoas vão me cumprimentar. Olha, aquela ali é vereadora na cidade, não é verdade? Ou, às vezes, até minha posição política aqui dentro do Instituto, por ser uma professora do Instituto, aonde eu vá, por mais que eu não me torne, né, uma capitalista, não compre nenhuma força de trabalho, não contrate ninguém, mas aonde eu vou, as pessoas me reconhecem. Olha, essa aqui é professora do Instituto Federal. Se eu me torno ainda diretora, que é outro cargo político, né? Nossa, essa é a diretora do Instituto Federal. Então, essas pessoas também são classificadas por conta da posição política. Então, vejam bem que não é só a questão econômica, né? A posição política, a condição de mando das pessoas. Por exemplo, policiais, apesar que, né, depende da sociedade, mas em muitas sociedades, né, os policiais eles são totalmente reconhecidos, né? Infelizmente, aqui no Brasil, em alguns lugares a gente não vê esse reconhecimento, mas são reconhecidos, por mais que não sejam pessoas que tenham capital, né? Que possam ter condições econômicas privilegiadas, mas só pela posição dele na sociedade ele tem privilégios, né? Ele acaba tendo um poder de mando, e aí sim pode ser classificado, não é verdade? Outra coisa também que a gente pode dizer, né? Aí o Cauê falou de pessoas que largam a vida de luxo, que tinham bons empregos com altos salários apenas para viver a vida. Pois é, tem muita gente. Eu estava também lendo. Ai, meu Deus, quem que foi agora? Ai, esqueci, gente. Li também sobre um mega do empresário. Ah, o dono do Nubank. Assisti a uma notícia, assisti, não li uma notícia sobre o dono do Nubank. Vocês ouviram que ele é um dos brasileiros mais ricos do mundo hoje. E ele falou que a riqueza dele ele já está doando em vida. Ele não vai esperar nem morrer para ele doar a riqueza dele. Vocês viram isso? Porque ele falou que as pessoas não dão valor se não conseguirem as coisas pelo trabalho e tudo mais, e que ele não deixaria para familiares, que ele já vai doar em vida. E, inclusive, ele entrou no movimento de grandes empresários que também estão fazendo isso pelo mundo em vida. Então, eles chegaram num nível, né, de que, vamos mudar aí, né, o paradigma, o pensamento,
Porque quando eu chego no ápice do lucro, né, daquilo que eu consigo, e aí, né, qual a finalidade disso? Então, muitas vezes a pessoa prefere ser classificada hoje em dia, né, como alguém de mando, com uma expressão política até muitas vezes. Vocês estão vendo o Dória aí, né? O cara é podre de rico, tá brigando para a presidência. Então quer dizer que ele mudou, né? Não quer ser classificado como um, um proprietário, né, de uma grande empresa, e sim alguém que tenha prestígio, que tenha mando. Então, eu também posso classificar as pessoas politicamente, né? Também posso classificar a pessoa por profissão. Também posso classificar, daí, logicamente, como hoje, né, nos dias de hoje, pelo poder de renda, pelos bens materiais que ele adquire, logicamente. Não só porque ele tem bens de produção, mas pelo que ele tem. Pela renda, pelos materiais, bens materiais que ele tem, que ele esbanja, que ele mostra. Não é que daí é a lógica do consumo. Ah lá, ó, estão escrevendo aí, ó. É como duas coisas. E como mudou as coisas com o tempo, porque antes, no tempo dos nossos avós, a meta era ter uma família bem construída, e depois mudou, ser bem-sucedido, era ter uma carreira com um bom salário, e hoje em dia os jovens só querem viver, e com o tempo isso vai mudando. Aí, olha aqui o Cauê, né? Cauê, que mandou aí o texto. Muito legal vocês compartilharem essas ideias, né? De pessoas que chegaram aí num nível, né, do capitalismo, de ser capitalista, que enxergaram por outro viés, né, a lógica da vida, né, para que serve a vida. Bom, e aí estratificação social, a gente vê que além dessa que existe no mundo de hoje, a gente também tem a sociedade de castas, que é determinado pelo nascimento. Então, existem sociedades que essa classificação só existe de acordo com o nascimento, que é o caso da questão religiosa na Índia, né? Aonde do hinduísmo, onde eles acreditam que existe essa divisão entre classe determinada pelo nascimento. Apesar que o sistema de casta hoje já é bem criticado, já há uma mudança também na sociedade indiana, sobretudo na questão religiosa, ainda é muito forte essa questão da divisão das castas, né? E isso reflete na sociedade, tá? E a gente sabe disso, tanto que tem vários movimentos sociais, instituições não governamentais que trabalham, inclusive, para recolher, né, acolher crianças, tá, que fazem parte dessas castas aqui consideradas inferiores, marginalizadas, que passam por absurdos dentro da sociedade indiana ainda, tá? Porque os párias eram marginalizados, né? São os marginalizados, seriam o pó onde pisam as demais castas, né? Os sudras seriam servos, aqueles que devem trabalhar, porque os párias são considerados sujos, imundos, né? E os sudras seriam servos, depois os válsias, depois os chátrias, os brahmas, que seriam o topo aí, os sacerdotes, que representa a classe mais elevada, tá? E os guerreiros, né, os políticos, também estão aí nas classificações mais elevadas. E a sociedade estamental seria da sociedade feudal, inclusive nessa sociedade feudal, na casta não é possível mudar, é determinada pelo nascimento a sua classificação social. Já no estamental, você tem uma leve abertura, né? Por exemplo, consigo um título de nobreza, e aí eu me torno nobre. Existia isso na época da sociedade feudal. Muito pouco, mas existia, né? Por exemplo, alguém que nascesse dentro da nobreza e quisesse, na verdade ia para o clero, né? Porque o primogênito
ele ia para o exército, vamos dizer assim, né, para trabalhar para o rei na nobreza, e os demais ou ia para o clero, tá? Ou ia se manter senhor das suas terras. Então, existia essa mobilidade, né, de passar daqui para cá e vice-versa. Do povo aqui, né, que seriam os camponeses que sustentavam o clero e a nobreza, quase impossível essa mudança, né? Só foi possível no final já da Idade Média, do sistema feudal, onde já surgiu a burguesia, o comércio, as cidades, os burgos, que daí esses camponeses aqui começaram, né, a ter um pouquinho de mobilidade, mas era quase impossível esse povo daqui passar para cá. E a sociedade de classe de hoje, aonde é definido pela produção material. E para Marx, aí é uma coisa de Marx, tá? O indivíduo ele não escolhe em qual classe ele está. Ele não pode escolher a posição que ele está. Ele, se ele nasce, vamos dizer assim, trabalhador, dificilmente ele passa para o estado de capitalista. Ah, mas é o sistema de casta? Na verdade, para Marx, ele fala que o operário ele se culpa pela condição dele. Vocês acreditam nisso? Vocês concordam, na verdade, com isso? Eu posso até assim pensar aqui com vocês, né? Se vocês perguntarem para alguém por que que você hoje tem que vender a sua mão de obra, por que que você não tem coisas, né? Você não tem uma empresa hoje, aí a pessoa vai te dizer, ah, porque eu não estudei, eu não tive condição de estudar. Mas por que você não estudou? Ah, porque meu pai também não estudou, meu pai também era pobre. Aí você pergunta, mas por que ele era pobre? Aí a pessoa vai falar assim: ah, porque ele também não estudou, porque ele também sempre teve que trabalhar. Então, vejam bem que é uma lógica que vai passando, né? De geração em geração, que as pessoas não entendem o porquê da condição dela. Então, Marx também dizia isso, né? Que as pessoas, os operários, eles não entendem a sua condição, inclusive eles se sentem culpados. Uma vez eu ouvi um relato de um professor que conversou com um garçom. E aí ele falou assim: olhou o cartão do professor, que luxo, né? Mas também, né, professor, você estudou. Eu não estudei, eu parei de estudar cedo e tal. Então a pessoa se cuida, se cuida, a pessoa se culpa pela condição dela, tá? Então é uma coisa para a gente pensar, não é verdade? Se isso é verdade ou não. E aí o Max Weber, que nós vamos estudar mais lá na frente, ele fala que existem outras interpretações também em relação aos indivíduos na questão de classificação social. Para Weber, não é só a divisão entre proletários e empregador, né? Aquele que tem propriedade e aquele que não tem. Ele fala que existe também status, como eu falei para vocês aqui, né? Prestígio dentro da sociedade e poder também, que a gente vai falar nas próximas aulas sobre Max Weber. Então, o que determina o indivíduo não é o que ele tem, o que ele não tem, mas também depende de outros fatores, como eu falei aqui para vocês, tá bom? Mobilidade social acontece, tá? Então, ao longo da sociedade capitalista, a mobilidade social acontece sim. Como que uma pessoa ela muda, por exemplo, de classe? Se para Marx estar classificado ter ou não ter, vamos dizer assim, eu posso classificar a sociedade em várias classes hoje. Já ouviram falar de classe A, classe B, classe C? Então, hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem essas classificações a partir do nível de renda das pessoas, tá? Então, a classe A, por exemplo, e B, eles recebem mais de 8 mil. Eu não sei qual data que é isso, mas eu vi que o gráfico ele vai até
2018 aqui, né? Eu não sei quando foi produzido esse gráfico, mas eu achei um dos mais atuais. Então, a gente viu o que aconteceu aqui com as classes em relação ao nível de renda, tá bom? Então, mais de R$ 8.100 por mês, né? Classe C seria entre 1.800 até 8.000, e classe D e E seria, então, até R$ 1.800, tá? De renda por mês. Então, nós temos aqui o que aconteceu com a sociedade brasileira, né? A gente tem mais classe C no Brasil, né, ao longo do tempo, do que as outras classes, logicamente, né? Classe A e classe B são as menores, em milhões de pessoas, né? Enquanto a gente tem, vamos para 2018, já que é o mais importante, né? 2018, enquanto a gente tem 30 milhões de pessoas na classe A, a gente tem 115 milhões, né? Mais de 3 vezes mais na classe C, e também o dobro na classe D e E. Então, a maioria, né? 10% praticamente da população brasileira é apenas da classe A e classe B, o restante é C, D e E. E olha o que aconteceu ao longo do tempo, né? Isso que tem sido aí muito triste, que a gente teve uma melhora, né, na classe C, infelizmente teve uma, e aí a gente vê aqui a decadência, né, do número de pessoas em porcentagem aqui da classe D e E. Então, significa que as pessoas estavam mudando no Brasil, né, de classe, saindo da D e da E para C, melhorando, que aqui estava aumentando, enquanto aqui ia diminuindo. Inclusive, estava aumentando, né, classe A e a classe B. Depois foi, a partir de 2014, caindo a classe A e B, e teve aí um leve aumento da classe D e E, né, enquanto caiu a C de novo. Então a gente vê que o Brasil ele foi entrando, né, numa crise e foi reduzindo aí as classes que estavam aumentando, estavam em ascensão. Então tem aí a mobilidade ascendente quando você melhora, né, suas condições e muda de classe, vai para a classe mais privilegiada, e isso é uma ascensão vertical. E também tem a ascensão, gente, horizontal. Que será isso, professor? Descendente vertical, já sabe, né? Caiu a classe. Agora, horizontal, vamos ver, vou dar até ponto positivo para quem acertar, que essa é difícil. O que seria uma ascensão social horizontal? Vamos lá. Para acabar a aula, é o último slide, hein? Só para ver se vocês são bons mesmo. E galerinha, que seria, gente? O que pode acontecer para uma pessoa melhorar de condição, mas de forma horizontal? Como eu falei, só renda, gente, resume a classificação de uma pessoa dentro da sociedade? Hã? Não. A gente falou aqui que tem prestígio e influência, que também não se dá só pelo capital. Então, quando eu falo de mobilidade horizontal, ascensão horizontal, o que será que a pessoa pode ter adquirido que fez com que ela melhorasse suas condições? Bourdieu falava isso, vocês vão aprender em filosofia. Bourdieu falava que uma pessoa ela
também se define a partir do quê? Seguidores do Instagram. Querendo ou não, vivemos num mundo globalizado digital que pode também, com certeza, ser uma forma de influência, de poder, de mando. Então, hoje, ter seguidores, sim, pode ser dentro de uma classificação, mas vamos ser mais acadêmicos aqui. Seria a pessoa adquirir, gente, melhoras na educação, na parte educacional e cultural. Ela adquiriu bens culturais, certo? Ela adquiriu saber e isso faz com que ela melhore suas condições, tá? Então a gente tem aí uma visão de Bourdieu que também vocês vão estudar ele ao longo do tempo aqui em sociologia, filosofia também no ensino médio. Ele fala que a pessoa ela adquire, tá? Esse capital cultural, né? Existe o capital cultural que vem através da educação e isso faz com que as pessoas também melhorem as suas condições e passe a ter uma ascensão. Fala, Lohane, que ia tentar de novo, não te ouvi, não apareceu sua voz aqui. Desculpa, não ouvi. Eu tava explicando o que era, agora você tá ouvindo? Agora sim, pode falar. Agora eu tô te ouvindo. Parou de novo, ó. Que coisa. Agora eu não Tá tô ouvindo? ouvindo. Agora sim. Eu acho que é tipo quando uma pessoa ela pode mudar de posição assim no emprego, só que a sua classe social continua a mesma. Você não concorda, então? Você acha que a classe social continua a mesma, mesmo que ela estude mais, né? Tenha formação? Você acha isso? É isso que você está querendo falar? Ai, não sei. Cortou de novo. Cortou. Não estou te ouvindo. Que pena. Se quiser escrever aí, Lohane, pode também escrever. Mas aí isso é Pierre Bourdieu, né, que fala sobre a questão do capital simbólico, né, do que você adquire a partir do seu conhecimento cultural, educacional. Isso tudo faz com que você tenha uma ascensão aí dentro da sociedade por conta desse capital simbólico, né? Agora, Weber, a gente vai ver que tudo está relacionado também à questão de posses de bens, profissão, mercado de trabalho, tudo também está relacionado à parte econômica. Então, não sei se eu entendi o que a Lohane falou, mas mesmo que a gente siga essa linha de Bourdieu, a gente vai ver que ainda assim a sociedade é determinada, né? A sociedade que nós vivemos hoje é determinada pela questão da renda, pela questão dos bens materiais, pela questão da oportunidade de trabalho, né? Do nível de renda que essa pessoa tem, e isso define ela dentro da sociedade, né? Eu acho que uma pessoa tem menos condições financeiras, mesmo que estude, se não tiver capital, não consegue. Então, pois é, só que aí, se esta pessoa ela adquirir conhecimento, é isso que os teóricos defendem, né, da linha de Bourdieu. Se ela tiver conhecimento e capital cultural, simbólico, consequentemente, ela vai adquirir condições melhores. Ela vai conseguir condições melhores. Eu posso dizer isso até por experiência própria, né? Meus pais, eles não terminaram nem o ensino fundamental. Meu pai parou no quarto ano do ensino fundamental e minha mãe também, né? Meu pai sabe ler, minha mãe sabe ler, escrever e tudo mais, só que com muita dificuldade. E tudo que ele aprendeu foi ao longo da vida. Só que daí
com esse pouco conhecimento que ele tinha, de conseguir até escrever na época em que ele viveu, ele conseguiu um emprego público. Deste emprego público, ele conseguiu pagar uma escola para mim ao longo da minha vida, né? Eu estudei em escola privada, e aí eu já consegui um emprego que hoje é considerado melhor que das minhas irmãs, que não estudaram em escola privada, né? Então, houve uma certa ascensão e melhora, né? E vocês, eu posso dizer agora, puxando sardinha, que vocês estão em um local privilegiado em relação à preparação acadêmica de vocês. Então, vocês terão mais oportunidades ao longo da vida, vocês podem ter certeza disso. Vão mudar de classe em relação ao nível de renda? Não sei, porque eu melhorei minhas condições, mas eu não posso dizer que a minha família saiu da classe de renda, saiu do nível de renda, porque não saiu, a gente continua na mesma classe aí, né? Que é a classe C, continuamos ali. Mas como a Carol falou, não muda a classe em relação à renda, mas muda em relação a condições. Melhoraram as condições, tá bom? Porque essa mudança de renda bem difícil de acontecer mesmo, que é o que Marx defendia, né? Só existe dois e pronto, não vai mudar. Quem tem os meios de produção e quem não tem, quem vende só força de trabalho e quem compra. É essas duas classes. Fechou, gente? Podemos terminar? Gostaram da aula de hoje?